não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Grandes perguntas filosóficas. A primeira é aquela formulada por Leibniz: por que existe o ser e não antes o nada? Então seria a justificação da existência. E a segunda pergunta é a pergunta de Pôncio Pilatos: quid est veritas? O que é a verdade? Essa pergunta de Pilatos, ela tem pelo menos 3 sentidos. O primeiro sentido é você saber, dentre várias alternativas, qual é a verdade. Ou seja, isso é verdade ou aquilo é verdade, né? Então, dentre várias afirmações, umas são verdadeiras e outras são falsas. Então, o que é a verdade pode-se apenas estar designando quando que esse atributo verdade pode ser atribuído a esta ou aquela afirmação, a esta ou aquela crença. Este é o primeiro sentido. O segundo sentido é em que consiste o ser verdade. O que é ser verdade? E este é o sentido decisivo. E o terceiro sentido, evidentemente, se ele levanta a pergunta quid est veritas, é porque ele está em dúvida. Então, é assim, como conhecer a verdade? Então, a pergunta contém essas três acepções ao mesmo tempo, e a situação se torna bastante irônica, porque ele tinha diante dele aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, de certo modo, ele estava vendo a verdade, mas ele estava com alguma... embora a verdade estivesse fisicamente presente, por assim dizer, para Pôncio Pilatos isso não resolvia grande coisa. Porque quando ele pergunta o que é a verdade, ele está se referindo a alguma verdade que ele pense, que ele possa pensar. Então, vamos dizer, a presença em geral se usa a distinção de verdade e realidade. Quer dizer, na realidade a verdade está sempre presente. Mas usa-se em geral o critério do Aristóteles de que a verdade só existe no juízo. Quer dizer, você extrai algo da realidade e esse juízo, esse julgamento que você fez, ele contém alguma verdade. Eu digo, porém, naquela apostila, o problema da verdade, a verdade do problema, eu disse que se a verdade já não estivesse na realidade, como que ela poderia ser puxada pelo pensamento? Então nós temos que admitir que existe uma verdade da realidade também. E essa verdade da realidade, que era representada pelo Cristo ali, era a verdade da realidade, mas não a verdade do pensamento, no entender de Pôncio Pilatos. Então, eu acho que esta questão de o que é ser verdade nunca recebeu muita atenção. Tá certo? Quando você chega na Idade Média, os escolásticos definirão a verdade como uma coincidência entre o juízo e o fato, certo? Mas eu perguntaria, e como que eu reconheço esse juízo? Como que eu reconheço essa coincidência? É isso? Então, esta definição escolástica não é uma definição, ela não está lhe dizendo o que é a verdade, ela é apenas um critério de reconhecimento. Quer dizer, se o juízo que você fez, o julgamento que você fez, coincide com o fato observado, então ele é verdadeiro. Mas isso não diz o que é ser verdade. Isso mostra apenas algo que acontece quando a verdade está presente. Portanto, é um critério de reconhecimento.
né? É para você saber se está alguma verdade está presente ou não. Então, o problema do que é a verdade também não aparece aí. E também, você vê aqui, nessa mesma época, existe toda uma corrente de pensamento que, constatando que, por um lado, se exercitando no uso da razão, quer dizer, a lógica obteve um desenvolvimento extraordinário nesse período, né? Desenvolvendo o uso da razão até o máximo das suas possibilidades naquele contexto, e ao mesmo tempo permanecendo na fé católica, observaram ali uma série de contradições. Por exemplo, Sige de Brabant, o famoso monge, que era lá superior do mosteiro, ele dizia: nós não podemos, pela razão, demonstrar que um corpo gerado reaparece não gerado. Nosso corpo existe aqui, ele morre e depois ele reaparece depois do juízo final, mas ele não foi gerado. Quer dizer, como é que aquilo que por natureza é gerado aparece de uma maneira não gerada? E uma série de outras contradições desse tipo, onde parecia haver, vamos dizer, uma oposição irrecorrível entre as conclusões que você levava, que você alcançava pela razão, e aquelas que estavam declaradas na fé católica. Para resolver isso, eles inventaram o negócio da dupla verdade. Quer dizer, existe uma coisa que você sabe que é verdade pela razão, pelo pensamento, e outra verdade que você sabe porque foi Deus que disse, porque você recebeu pela revelação. Mas daí Santo Tomás diz: olha, o que você está dizendo é que a verdade da revelação é algo cujo oposto pode ser deduzido desde princípios autoevidentes. Então, isso quer dizer, o que está querendo dizer é que isso é uma falsidade. É isso? Então, isso evidentemente não pode ficar assim, nós precisamos dar um jeito. Então, houve um outro filósofo, Boécio de Dácia, não é o mesmo Boécio, autor da Consolação da Filosofia, que é muito anterior. Boécio de Dácia dizia que nós acreditamos nas conclusões filosóficas pela razão e nos dados da fé pelo milagre. E, bom, mas é evidente que isso também não resolve, porque sem o uso da razão não adianta você ver o milagre, você não vai tirar conclusão alguma dele. Então, mesmo porque também o problema de você saber se é um milagre ou se é uma falsificação também é um problema que incumbe 100% a razão. E, mais recentemente, surgiu no século XX, depois do Concílio Vaticano II, surgiu o seguinte problema. Como Nossa Senhora e Fátima pediu que fosse feita a consagração da Rússia a partir de 1960, e pediu que a partir de 1960 o terceiro segredo de Fátima fosse revelado, e não foi feito nenhuma coisa nem outra. Então, evidentemente, surge entre os católicos um estado de perplexidade, onde, vamos dizer, alguma coisa não está bem explicada. Não é isso? Então, se Nossa Senhora disse para fazer e o Papa não fez, então, por que não fez? Não é isso? E se não houve explicação nenhuma, na verdade, mas o que se subentendia é que a consagração, se fosse feita, se ofenderia muito a Igreja Ortodoxa e afastaria as pessoas. Quer dizer, embora Nossa Senhora tivesse prometido a conversão da Rússia no caso de ser feita a consagração, os caras disseram: não vai acontecer conversão nenhuma, eles vão ficar bravos conosco, é aí que vão se separar para sempre. Quer dizer, acreditaram mais na lógica do que na revelação. Né? É o mesmo problema do Boécio da Dácia. Tá certo? Então, o problema dessa comparação, desse cotejo, vamos dizer, da razão com a revelação, é que a lógica, o pensamento, só nos dá afirmações, ele só cria julgamentos. Você pensar não gera nenhuma situação de fato, é só uma conclusão que você tirou, ou seja, algo em que você crê. Você acredita que tem razões para crer. Tá certo? E a revelação não é nada disso, a revelação são fatos que acontecem.
O sentido que tem a revelação é a própria razão que abstrai. Tá certo? Então, nós podemos dizer que a revelação é um fato bruto. A revelação não faz parte da verdade, mas faz parte da realidade. E essa confusão, ela atravessou os séculos e, de algum modo, ela está presente até hoje. Nós podemos dizer que esta confusão foi ainda consolidada pelo protestantismo. E, sobretudo, por Kant. Kant diz o seguinte: se fosse possível provar os dados da revelação, não haveria necessidade da fé, e isso depreciaria o valor da religião individual, porque você estaria apenas seguindo uma conclusão lógica e não haveria mérito nisso aí, como existe o mérito na fé. Kant que disse isso, não sou eu, hein? Eu não acredito em nada disso. E ele diz também: a fé consiste de coisas que podem ser pensadas, mas não podem ser conhecidas. Então ela é uma aposta no escuro. Isso, mais tarde, onde se radicaliza até com Kierkegaard, que diz que você acreditar nos dados da religião é de fato um salto no escuro. Não é isso? Mas isso tudo é uma linha de pensamento protestante. Em toda essa linha de pensamento, que vem então desde esse Boécio de Dácia até Kierkegaard, e que se prolonga em muitas igrejas protestantes hoje, o que você observa é que a revelação é tomada como se ela fosse uma afirmação, como se ela fosse um dogma. A revelação não é um dogma, é uma coisa que acontece. O dogma é extraído. Os teólogos e o Papa extraem um sentido da revelação daquele fato. E daí o expressam. Mas este já é um produto secundário. Primeiro o fato precisa acontecer. Por exemplo, o nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte, a ressurreição, os milagres todos, etc, etc. Você vê que os milagres que Cristo faz, eles não acontecem no plano das doutrinas ou dos pensamentos. Eles acontecem no plano da realidade física. Então é como se nós dissemos, eles não são verdade, eles são realidade. Não é isso? E tem o tipo de verdade que está contido na realidade, não que está contido no pensamento ou na doutrina. Tá certo? Então, esse nivelamento, vamos dizer, da realidade do pensamento, ele sempre vai funcionar, vai sempre dar problema, porque é aquilo que o Edmundo Husserl chamava uma metábasis ex halogenos, é uma transposição para outro gênero. Você está falando de um gênero aqui, de repente você mete outro gênero no meio e faz uma confusão dos diabos. E vamos dizer que essa confusão, de certo modo, ela se arraigou na mente popular. Nunca houve uma tentativa séria de esclarecer isso aí, nunca houve mesmo. Então, gente muito boa caiu nessa história e continua repetindo isso aí, vai fazer o que, sei lá, 5 ou 6 séculos. Claro que nem todo mundo cai nisso, tem gente que sabe que não é assim. Mas esses que sabem que não é assim nunca fizeram, vamos dizer, um esforço sistemático de botar as coisas em ordem. Eu acho que isso seria uma prioridade para a igreja. Quer dizer, se houvesse vamos dizer, nos últimos tempos, o Papa realmente hábil, inteligente, ele diria: olha, isso aqui é prioridade 1. Vocês não podem nivelar razão e revelação. A razão é uma coisa que acontece na sua mente, a revelação é uma coisa que acontece no mundo. Então, a revelação remete àquilo que dizia Santo Tomás de Aquino: nós falamos com palavras, Deus fala com palavras, coisas, atos, acontecimentos, etc, etc. E não tem como você nivelar as duas coisas. O sentido que você atribui a esses fatos é obra da razão, não da própria revelação. Não é isso? Tanto que a própria revelação, ela tem que ser objeto de discussão durante séculos. Por exemplo, de onde sai o dogma da igreja? Você reúne lá os teólogos, eles ficam discutindo o que quer dizer isso exatamente. Como é que devemos interpretar? Assim, assado, no fim chega uma conclusão. É isso. Às vezes leva 10 séculos para tirar isso aí. Ou mais, 20 séculos. O dogma da Imaculada Conceição de Maria é do século XIX. Quer dizer que levou 19 séculos para o nego tirar uma conclusão.
Então, isto mostra, vamos dizer, que o dogma e a revelação são coisas absolutamente diferentes. O dogma é extraído da revelação por um esforço da razão. Você pode dizer, não, esse é o esforço da razão guiada pelo Espírito Santo, com certeza. Quer dizer, além do guiamento normal que o Espírito Santo dá à nossa inteligência, que é uma das suas funções permanentes, há, vamos dizer, uma assistência especial que ele dá, vamos dizer, aos homens santos, aos papas, etc, etc. Mas espera aí, o Espírito Santo está te ajudando, ele não está fazendo serviço no seu lugar. Então é a sua razão, fortalecida, amparada pelo Espírito Santo, que tira aquelas conclusões. Então, você colocar no mesmo plano, você discutir razão e revelação, fala, está errado, meu filho. Você pode pôr, assim, a razão e o dogma. Mas o dogma também é fruto da razão. Então, é a razão contra a razão. É um confronto da razão com a razão mesma. Aliás, que outra coisa faz a razão se não entrar em confronto com ela mesma o tempo todo? O modo normal do ser humano pensar é a oposição de hipóteses. Quer dizer, o que é o método científico? É confrontação de hipóteses. E a famosa dialética de Aristóteles, o que é? Confrontação de hipóteses. E ele dizia, Aristóteles dizia, na verdade, que a dialética é o único método possível. Quer dizer, se só existe uma tese possível, não há discussão, então você já sabe a verdade, acabou. Se existe um motivo para haver uma ciência, é a possibilidade de hipóteses, vamos dizer, diversas e conflitantes. Então, até agora eu estou esperando para ver cadê o confronto de razão e revelação. Eu falei, esse confronto não existe, existe confronto da razão com a razão mesmo. Não é isso? Mas, os termos fé e razão, eles já se consolidaram tanto no uso popular que as pessoas continuam usando. Teve até a encíclica de João Paulo II, fé e razão. Não é isso? Quando você vai ver, cai nesse mesmo caso que eu estou falando. Existe o dogma da fé, existe a revelação. A revelação não é o dogma da fé. O dogma da fé vem depois. Não é isso? Então, no meio dessa situação de perplexidade criada pelo caso de Fátima, o famoso apóstolo da consagração da Rússia, que é o padre Nicholas Gruner, escreveu um livrinho, que eu acho um livro maravilhoso, chamado Questões Cruciais para a Salvação da Sua Alma. E onde ele diz, vamos dizer, que a desobediência, a recusa de seguir a instrução dada por Nossa Senhora em Fátima, coloca toda a igreja em risco, inclusive o próprio Papa. E que muitas pessoas, vamos dizer, não querem discutir o assunto porque houve uma declaração de Roma dizendo que, sobretudo do cardeais Bertone, Casaroli e outros, de que a consagração já tinha sido feita e de que todas as profecias já tinham se realizado. Presta atenção, já está realizado, acabou, não precisa mais se preocupar com isso. Quando veio o Papa Bento XVI, falou, aqueles que pensam assim estão se iludindo, ou seja, estão se enganando a si próprios. Porque a profecia de Fátima diz respeito ao futuro e não ao passado, ou seja, são coisas que não aconteceram ainda e que vão acontecer. Quer dizer, o próprio Papa falou isso. Então, quer dizer, você tem, por um lado, a declaração oficial da Secretaria de Estado dizendo que a profecia já se realizou. Ele depois vê o Papa e diz, não se realizou. Bom, e agora, como é que a gente faz? Em quem que a gente acredita? Então, isto cria uma situação de perplexidade para toda a população católica, pelo menos para as pessoas que prestam atenção, porque aquelas pessoas muito simplesinhas nem sabem que está tendo esse debate, para eles não aconteceu nada, eles estão aí no século XIII e estão se sentindo muito bem lá. Então, que estão, de certo modo, protegidos pela sua ignorância. O sujeito que é analfabeto, ele é protegido pelo seu analfabetismo de adquirir um analfabetismo superior. E mais difícil, que é o analfabetismo das universidades, da mídia, etc, etc. Então, ele permanece no estado mais primitivo, que de algum modo é mais saudável. Quer dizer,
como diz Thomas Sowell, não é isso? Quer dizer, os cientistas estão procurando a inteligência artificial, as universidades estão transmitindo burrice artificial, né? Então você fica com a burrice natural, que é melhor do que a burrice artificial. Então, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.